Tudo bem, programadores? Bom dia. Hoje nós veremos sobre um framework PHP, que é o CodeIgniter. Ele é um framework que utiliza o padrão MVC, então aí nós vamos estar trabalhando em 3 camadas. Tá? Eu vou falar um pouco sobre o MVC nessa videoaula e eu vou estar mostrando para vocês também onde baixar o framework, como é o framework CodeIgniter. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no Google e vou procurar por CodeIgniter. Vai aparecer a primeira opção, que é o codeigniter.com. Eu vou clicar e aí eu vou estar aqui no site do framework. O que é um framework, gente? Framework é uma fonte, né, fonte de bibliotecas, de classes, de helpers que você pode estar usando no seu projeto, além dele determinar já um certo padrão para o seu projeto, né? No caso do CodeIgniter, o padrão MVC, que é muito utilizado em framework PHP. Seu código vai ficar mais limpo, né? Mais fácil de manutenção e entendível por todas as pessoas que conseguem entender esse padrão, né? Que utilizam o framework, porque fica universal. Vamos lá. Para baixar o framework, basta vir em download, escolher a última versão do framework. Eu vou estar fazendo o download aqui para minha máquina. Baixou aqui na pasta de download. Então eu vou pegar esses arquivos zip. Vou vir aqui no meu servidor, colocar o arquivo no servidor e vou extrair. Vou deletar. Ele extraiu aqui para mim a pasta CodeIgniter. Eu vou renomear para o nome do meu projeto. Vou colocar blog Ronildo. A gente já tem uma pasta. Vou colocar blog do Ronildo, certo? E aqui, quando eu entro dentro da pasta que eu extraí, eu vejo justamente essa estrutura de pastas. Aqui eu tenho a minha aplicação, tá? Eu tenho aqui o nome, realmente o meu framework, né? Aqui é onde está o core do framework, as minhas libraries, helpers, ou seja, todo o CodeIgniter está aqui dentro. E eu tenho aqui o user guild, que é basicamente aqui a documentação do framework. Uma das coisas que eu quero falar para vocês, que essa documentação do CodeIgniter é uma das mais simples, uma das mais fáceis que eu já vi, né, que eu tenho conhecimento. Aqui você, por exemplo, tem todas as referências de classes, que são as libraries, aqui você tem as helpers. E se você estiver querendo estudar, por exemplo, sobre a classe e-mail, por exemplo, deixa eu procurar ela aqui, e-mail class, como você utiliza, você clica, né, escolhe a classe, deixa eu voltar aqui novamente, escolhe a classe, clica, e aqui ele já vai te dar exemplos de como utilizar, já vai te dar algumas referências, preferências, toda a configuração da classe, tá? Do método, de tudo, de tudo como utilizar, você vai encontrar aqui dentro da documentação. Como não vou precisar, eu não vou utilizar, eu vou deletar essa user guild da minha aplicação, tá? E aí basicamente eu tenho aqui duas pastas que são a System, né, que é o framework em si, e a pasta Application, que é a minha aplicação. Essa pasta, gente, eu posso alterar o nome dela para qualquer outro nome referente à aplicação, tá? Só que, por exemplo, se eu alterar a pasta para, digamos, blog Ronildo, né? Só um minuto que eu escrevi errado. Se o nome da pasta for blog Ronildo, eu tenho que vir aqui no meu arquivo index.php, que é o arquivo geral do site, né? Eu tenho que abrir ele com o editor de texto e alterar aqui, ó. Eu devo alterar aqui
também para blog Ronildo. Ou seja, o application folder eu tenho que alterar para o nome da pasta que eu colocar aqui a minha aplicação. Então, entrando aqui dentro da aplicação, eu vou explicar para vocês aqui essa estrutura de pasta. As pastas principais que nós temos aqui dentro da aplicação é a pasta config, onde vai estar toda a configuração da sua aplicação. A pasta controller, onde vai estar os seus controllers, né? Como eu disse, o CodeIgniter ele é um framework MVC, então ele trabalha com controller, com view e com model. Então eu vou colocar todos os meus controllers aqui, todas as minhas views aqui e todos os meus models aqui. Eu vou começar explicando aqui o que é um controller. Um controller, gente, é como se fosse a classe onde vai estar toda a regra de negócio do seu sistema. Toda vez quando eu acessar, e isso vai ficar mais claro adiante, toda vez que eu acessar qualquer página na minha aplicação, primeiro ela vai ter que passar por um controller, tá? Esse controller pode carregar dados, né, ou executar dados aqui no model, né, no modelo, e pode chamar uma view, né, que é a tela de aparência do nosso site. Isso vai ficar do nossa aplicação, na verdade. Isso vai ficar bem explícito quando a gente começar a programar aqui nesse modelo. Ou seja, toda a parte de regra de negócio, né, de ação, de quem chama o que, fica aqui no controle. Ele, na verdade, controla essa aplicação. Toda a parte de modelo, de persistências, né, gravar no banco, tudo, trabalhar com banco de dados, com arquivos, todo o trabalho com dados você vai fazer aqui dentro do modelo, tá? E toda a parte de view, né, de tela, de HTML, você vai colocar aqui dentro da view. Aqui na config, gente, a gente tem um arquivo muito importante, que é o arquivo config, tá? Que é onde você vai configurar a sua aplicação. Você vai colocar a URL base, você vai colocar o nome do arquivo index, que é esse arquivo aqui, tá? Que é o arquivo da aplicação. Então aqui por padrão já vem index.php. Você vai colocar um sufixo para URL, se você quiser, por exemplo, que fique. Eu vou executar aqui já a minha aplicação para me mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui localhost / blog do Ronildo, certo? Então aqui ele já executou minha aplicação. E o que acontece? Se eu quiser colocar um sufixo aqui, por exemplo, blog do Ronildo.html, mesmo os arquivos sendo PHP, eu posso executar nesse sentido. Aqui no caso não deu certo, porque primeiro eu tenho que colocar o nome do controle, que é welcome/index. Eu acho que eu errei aqui o nome do controle. Deixa eu só entrar aqui novamente. Welcome. /index, tá certo. Deixa eu tirar aqui o .html. Na verdade ele está dando esse erro porque eu ainda não configurei o arquivo htaccess, né? Que é uma das configurações que para mim não utilizar aqui o index.php, que é o arquivo base do meu projeto, eu tenho que configurar um arquivo htaccess. Então, como eu não tenho na verdade o arquivo é aqui depois do então aqui eu coloco o blog do Ronildo /index.php, que é o meu arquivo principal. Coloco o nome do meu controller e o nome da minha ação, né? E a partir daqui eu já posso colocar .html, que ele vai funcionar normalmente, mesmo o meu arquivo sendo todos .php. Posso colocar aqui, por exemplo, .ronildo, e aqui colocar .ronildo, ou seja,
Ronildo, acho que eu escrevi alguma coisa errada. Realmente estava errado. Ou seja, você pode colocar qualquer extensão para o seu projeto, tá? Então é para isso que serve aquele esse sufixo aqui. Eu vou deixar em branco, eu prefiro em branco. Aqui a linguagem que você quer utilizar, e depois eu vou falar um pouco sobre essa questão de linguagem e outras configurações aqui que já vem por padrão e pouco você vai precisar mexer, certo? Então deixa eu ver aqui. Eu estava falando sobre o arquivo config, né? E ele é praticamente um dos únicos arquivos que a gente vai ter que configurar. Eu vou copiar aqui a URL da minha aplicação, que é localhost/blog do Ronildo, e vou colar aqui na minha base URL, porque eu vou precisar disso depois, tá? O resto pode continuar o mesmo, ok? Sobre a linguagem, gente, toda a linguagem eu tenho aqui a pasta language, que tem o arquivo, na verdade a linguagem em inglês, né? Por padrão o CodeIgniter já vem só com a linguagem em inglês. Só que se eu, por exemplo, copiar isso aqui e colocar aqui PT de português, e aí depois eu posso vir aqui, ó, e traduzir todos esses arquivos, porque todas as chamadas dos arquivos vai vir aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero traduzir aqui de DB, né, que é de banco de dados. Então eu posso, por exemplo, traduzir essa frase aqui, né? Por exemplo, vou colocar aqui nenhum banco de dados selecionado, e enfim, posso traduzir tudo isso aqui. Eu nunca vi nenhuma tradução dessa disponível para download. E aí você pode vir aqui no arquivo config, ó, e trocar aqui de inglês para PT. O nome que você vai colocar aqui é o nome que você colocou aqui na pasta, tá? Se você quiser criar várias traduções, você pode ir criando e copiando, colando e traduzindo e traduzindo tudo que tem aqui dentro. Aqui não precisa da pessoa saber programar, basta ela vir e traduzir, né, aqui as frases. Aqui, ó, nenhuma database criada ou especificada. Enfim, você pode fazer toda essa tradução aqui do seu framework, tá certo? Eu vou entrar aqui. Outro arquivo que você vai utilizar muito é o arquivo database. Aqui você vai estar colocando o host da sua aplicação, né, do seu banco de dados, vai colocar o username, vai colocar o password e o nome do seu banco de dados. Aqui você vai colocar qual drive de conexão você vai utilizar, se é MySQL ou é Oracle, tá? Nós vamos utilizar o Oracle. Então aqui você faz uma se você quer utilizar o Active Record, que a gente vai estudar depois, tá? Então aqui você já vai estar vendo tudo sobre o banco de dados, né? Vai estar configurando o banco de dados. Outro arquivo que você vai estar utilizando aqui é o autoload, que é para carregar automaticamente, né? Ou carregar em todo o projeto alguns pacotes ou algumas libraries, algum helper, né, que você criou e quer usar em todo o framework. Depois a gente vai estar vendo isso aqui também. Então a estrutura do CodeIgniter é muito simples. Você tem o controle, tem o model e tem a view, tá? Eu acho que essa videoaula já está com 14 minutos. Na próxima videoaula a gente começa a mexer um pouco aí no código. E a gente vai estar desenvolvendo uma aplicação completa utilizando esse framework, que é muito interessante e está sendo utilizado aí por muita agência web, por muitos programadores PHP no Brasil e no mundo. Tá ok? Até mais, gente.